Elas sim, porque a mulher negra pode o que ela quiser. Eu sou Jéssica Marcelo e hoje estou muito bem acompanhada de Suelen Gonzaga, que acabei de descobrir que tem um nome muito maior do que só isso. Tem mesmo. coisa aí, me conta. Suelen Aline Porcino Gonzaga, mas eu uso a forma reduzida Suelen Gonzaga. Tá, Suelen Gonzaga, foi muito bom te receber, tá uma delícia esse papo e eu quero falar com você sobre fisioterapia pélvica. Por que que isso é tão importante? Conta pra mim. Bom, Jéssica, a fisiopélvica ela é extremamente importante. Primeiro, porque a maioria das pessoas não conhece o que é, não sabe do que se trata. E é uma área da fisio muito importante, que vai cuidar da nossa pelve, né? E aí já dá pra gente ensinar pro pessoal o que é a pelve de fato, O que né? é a pelve? É um grupo de estruturas que ficam aqui na região do nosso quadril, né? Composta por músculos, ossos, ligamentos. Então, o assoalho pélvico é uma rede em que sobre ele ficam apoiados alguns órgãos, útero nas mulheres, a próstata nos homens, a bexiga, o intestino. E aí, o nosso assoalho ele tem uma série de funções. Postural, né? Cuidar da nossa postura, do ficar em pé. E também segurar xixi, segurar cocô, tem função sexual. Então, esse é o nosso assoalho pélvico. Esse conjunto de estruturas que estão aqui embaixo, né? Ali abaixo do nosso umbigo, que muitas pessoas têm uma série de tabus com essa região. Quando vai se falar de genitália, por exemplo, de relação sexual, existe um medo, um distanciamento que gera uma série de problemas, mas muito resumidamente esse é o nosso assoalho pélvico. E a fisiopélvica é essa área da fisioterapia que vai tratar esses músculos, essa região e as disfunções que podem acontecer ali. Que já posso contar quais são essas disfunções? Não, peraí que tem mais coisa Então tá antes bom. disso. Eu quero deixar esse povo ansioso. Tá ótimo. Quero criar expectativa. Para começar, quanto tempo dura o curso de fisioterapia? Jéssica, em média são 4 anos, dependendo se for um curso diurno no integral. O meu curso foi diurno e integral, durou 4 anos. Mas se for um curso noturno, por exemplo, pode durar 5 anos. Então vai depender muito da grade de cada instituição, de cada universidade. E, terminado o curso, como que a gente faz essa especialização aí tão cheia de nuances? Perfeito. Então, existem especializações de 1 ano e meio, 2 anos, que são aquelas especializações que as aulas acontecem de final de semana, geralmente. E também existem cursos de curta duração, pequenas formações em pequenas áreas específicas da pelve. Por exemplo, um curso específico para gestante, um curso específico para disfunção urinária, um curso de curta duração para tratar disfunções intestinais, coloproctológicas. Sim. Então, esses são os cursos de curta duração. E a pós-graduação, que é aquele curso de 1 ano e meio, 2, a depender também da instituição. Muito bem. Bom, eu tenho um apreço todo especial em relação à fisioterapia pélvica porque eu sou nefrologista. Então, eu absorvo muito da demanda das senhorinhas de meia idade, pós-climatério, pós-menopausa, com vários episódios de infecção urinária secundária à incontinência urinária. Certo. Então, agora sim é a hora da gente falar Muito quais bom. são as disfunções do assoalho pélvico. Então, são inúmeras, Jéssica, mas a clássica, né? A primeira que nos vem à cabeça é a incontinência urinária. Existem vários tipos, por exemplo, incontinência urinária de esforço, de urgência. Tem também as disfunções evacuatórias, constipação. O fisioterapeuta pélvico também ajuda muito a tratar essa disfunção. As dores pélvicas, por exemplo, quando nós temos uma pessoa com endometriose, uma mulher com endometriose, a gente sabe que essa mulher vai ter muita dor no seu dia a dia e também dor na relação sexual, por exemplo. O que mais que a gente tem de disfunção? Acho que me vem à cabeça mais essas, né?
incontinência urinária. Nós temos também retenção urinária, né? Que ao contrário da incontinência, que é quando a gente não consegue segurar o xixi e acaba perdendo, a retenção é o oposto. A gente não consegue desencadear, iniciar a micção, o xixi, seja por inúmeros fatores. Certo, muito, muito bom. Mas não é esse o lugar da polêmica da fisioterapia pélvica, né? Certo. Assim, nas últimas décadas tem se relacionado exclusivamente a fisioterapia pélvica às disfunções sexuais. E meio que trazido o fisioterapeuta pélvico para esse lugar de quase que um terapeuta tântrico. Né? Não que, obviamente, não se tenha essa função também, né? De trabalhar as disfunções sexuais, a dispareunia e etc., né? Ressecamento, que acontece muito, às vezes até concomitante, né? Acontece ao mesmo tempo aí dessa senhora que passa a ter incontinência urinária, constipação e a dispareunia, tudo no mesmo combo, né? Porque até mesmo você que está muito mais habilitada do que eu para falar sobre isso, mas a contração dos músculos, ela acontece, é muito difícil você separar a contração. Muito difícil. Né? Logo que a gente vai começar a ensinar, por exemplo, um paciente, atendê-lo no começo, a gente tem que dar uma aula para ele sobre o próprio corpo. Ensinar a propriocepção. Ensinar a propriocepção, ensinar o que é a pelve de fato, né? A gente está conversando, falando sobre assoalho, a gente falou um pouquinho do que é, né? E é isso que a gente faz com os pacientes. O pontapé inicial é ensiná-lo onde fica o períneo, como que contrai, né? Falando é muito fácil dizer contrai o assoalho pélvico, relaxa, mas na prática é um exercício muito difícil, porque a gente não tem o hábito de se conhecer, de se tocar, de saber onde ficam esses músculos e para que eles servem. Então, por exemplo, quando eu vou ensinar para uma paciente como se contrai o assoalho pélvico, uma coisa inicial é a nossa postura. Como que a gente está sentado? Todo escorregado para trás ou em cima dos ossinhos do bumbum? E aí eu ensino que o nosso assoalho é como se fosse um elevador, que ele fecha as portas, ele contrai e ele sobe 2 andares. Isso é uma contração forte de assoalho pélvico. Então, eu fecho todos esses músculos lá da vagina, do ânus, do pênis e eu puxo para cima. Isso é uma contração forte. E o relaxamento é essa soltura de todas essas estruturas. Então, aqui nesse bate-papo é muito fácil dizer, mas na prática com os pacientes que nunca deram atenção para essa região, que nunca tiveram outra pessoa vendo eles muitas vezes despidos, é um tabu. Né? Existe toda essa questão do preconceito, do tabu e da forma com que foram criadas, principalmente as pessoas mais idosas, né? Às vezes falar sobre isso com pessoas mais idosas traz um lugar assim de desafio. Assim? É um desafio, né? É um desafio muito grande, porque existe essa questão do respeito pelos mais velhos, que muitos deles são muito fechados. Tem também a vergonha. Muitos deles, a vida toda, nunca falaram sobre isso. Então, quase que 100% dos meus pacientes, quando eu começo a ensinar, eles tomam um grande susto. Como assim? É assim que funciona? O ânus, a vagina, o pênis, e contrai e relaxa. E aí, quando a gente está fazendo isso para a população idosa, é um desafio ainda maior, né? Então, a gente, com muito jeitinho, tem que ir ensinando. E eu acho que a criar vínculo com o paciente é um pontapé muito certeiro na hora de você propor coisas novas para ele, ensinar sobre o corpo, pedir licença para você tocar o corpo da outra pessoa. Isso tudo faz uma diferença absurda. Para além dos exercícios, Su, que são muitos e que são extremamente necessários para a gente incentivar mesmo essa questão da propriocepção, mas existem outros arsenais de tratamento dentro da fisioterapia pélvica. Você pode falar um pouquinho pra gente? Com certeza. Então, quando a gente está falando de físio e daquilo que a gente usa para tratar, eu tô falando de recurso. Né? Então, por exemplo, muitos pacientes de incontinência urinária, a gente lança a mão de eletroterapia.
eletroestimula nervos específicos, um nervo que fica lá no pé, por exemplo, e aí os pacientes se perguntam, mas como um nervo que fica no pé tem a ver com o xixi? E a gente dá uma aula de anatomia para eles, e eu sempre falo, vocês vão sair daqui com uma carteirinha de fisioterapeuta, sabendo tudo para replicar. E eles replicam, e eles falam, e eles ensinam para os familiares. Então, por exemplo, a eletroterapia é um recurso muito utilizado, recursos para trazer propriocepção, mobilidade. E aí entra um desafio muito grande também, que é mexer a pelve. Gosto. Nós, mulheres, temos uma certa facilidade a mexer a pelve, umas sim, outras não, mas quando eu vou tratar os meninos, meu Deus do céu, mexer a pelve é um desafio. E sobre mexer a pelve, a gente tem que deixar claro o que isso significa. Para falar o português claro, é rebolar, viu, gente? Exato. Rebolar mesmo. Exato. E a gente usa muito isso na nossa prática clínica. Ensinar a pessoa a mover a sua pelve para ela criar consciência daquela região, entender que mexer aquilo impacta no músculo, que eu não consigo contrair e relaxar bem se eu tenho uma pelve congelada. Dura. Então, mover a pelve, aprender a mover para frente, para trás, para os lados, faz parte de toda a terapia nossa. A eletroterapia, acho que esses são os principais recursos. Temperatura, calor, frio, alongamento. Então, quando a gente vai tratar a pelve, é importante você alongar a perna, você ter mobilidade. Aí todas as questões, elas estão muito linkadas, né? A mobilidade com o alongamento e a eletro para nos ajudar e organizar esses estímulos nervosos de toda essa região. Tá, Su, você como mulher negra, você entende que a sua ancestralidade está relacionada com essas suas escolhas de ser uma profissional de saúde que está diretamente relacionada com uma prática ancestral? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que quando a gente começa a falar de ancestralidade, escolhas, eu vim de uma família que cuida. Uma família de mulheres, uma família numerosa que sempre cuidou muito próximo um do outro. Então, eu sempre tive essa coisa do cuidado muito intrínseco. E eu acho que daí veio a escolha da área da saúde, a escolha da físio. E a escolha da fisiopélvica se deu de um jeito muito particular, que foi no 3º ano da minha graduação, que eu fui apresentada à disciplina de saúde da mulher. E eu tomei um baita de um susto, porque na época eu estava inserida muito fortemente num contexto da igreja evangélica da minha cidade, que eu sou de Jaú, interior. Ainda do interior, do interior, né? Com o R bem puxadinho. E aí eu falei, não é possível que não estão falando disso dentro da igreja, para as mulheres da igreja. E a minha família, uma família de mulheres negras inseridas nesse contexto. Uma igreja evangélica periférica, cheia de mulheres pretas. E aí eu falei, não. Vamos conversar sobre isso com elas. Vamos conversar sobre isso com elas. E eu acho que isso se linka com a minha história e com a minha ancestralidade a partir daí. A partir de um susto e até uma revolta no sentido de não é possível que ninguém esteja falando isso. E aí, tanto que o meu primeiro trabalho, depois de formada, foi numa palestra sobre pelve, sobre saúde da mulher numa igreja evangélica. Então, para mim, isso foi muito importante. Toda a minha família estava lá. Ah, que lindo. Então, foi muito simbólico isso para mim. Então, eu acredito que a fisiopélvica se conecta com a minha ancestralidade nesse lugar do cuidado com a mulher negra, que a gente precisa e que muitas vezes a gente não tem. Que a gente é negligenciada, que a gente é pouco ouvida quando a gente vai procurar um profissional de saúde. Então, essa conexão se dá nesse lugar. Ah, isso é muito bonito, muito bonito. Se a gente olhar para o contexto da mulher hoje, mercado de trabalho, múltiplas exigências, carreira, trabalho, emprego, casa, filhos, são muitas demandas. Muitas. E é natural que o corpo vá representando a força que você tem que ter. E ele ir se enrijecendo. E a gente ir se distanciando de nós mesmas nesse processo de enrijecer.
Como que a fisioterapia pélvica pode mudar isso? Pode trazer a gente de volta pra gente? Perfeito. Eu sempre digo que o ponto de partida é a educação em saúde. Se eu não sei que perder urina não é normal, eu vou continuar perdendo. Sim. Se eu não sei que ter dor na relação sexual não é normal, eu vou continuar tendo e não vou ter prazer. Se eu tenho dificuldade de fazer cocô e ninguém me fala, eu vou continuar achando que é normal a vida inteira e chega lá na frente eu vou ter um problemão. Sim. Então, a educação em saúde, a educação sobre o nosso próprio corpo é esse ponto de partida. E aí, ensinar para essas mulheres sobre o corpo delas é o que eu mais amo fazer. Então, ensinar que a gente tem um músculo lá embaixo, na região da vagina, que eu preciso trabalhar esse músculo para promover saúde para mim, é muito importante. E aí, quando eu penso nas nossas demandas do dia a dia, que vão nos enrijecendo, que vão nos colocando em outros lugares, colocando a nossa energia, a nossa força, a nossa atenção, me preocupa muito porque a gente deixa de se cuidar. Sim. E isso reflete, por exemplo, em diagnósticos tardios, né, de um modo muito geral. Né? Se eu tô correndo com o meu trabalho, com a minha família, com os meus filhos, com todas as metas que eu tenho que cumprir, eu não me cuido. E aí pode ser que lá na frente eu vou tomar um susto, ter algum diagnóstico e só lá eu vou fazer uma consulta com uma fisiopélvica e aí eu vou aprender sobre a pelve, sobre o músculo, sobre os ossos, sobre vagina, sobre ânus, sobre dor, sobre xixi, sobre cocô. Então, eu acho que eu até me perdi na pergunta que você fez no começo, mas eu acho que essa rotina louca que a gente vive... É cruel, né? De São Paulo, né? Que a gente tá no epicentro, no coração da correria, ela é muito cruel. Então, se eu tivesse que dar um recado e ensinar para uma mulher algo muito rápido e pontual olhe para você, olhe para o seu corpo, perder xixi não é normal, fazer cocô com dificuldade não é normal, ter dor na relação sexual não é normal. Procure um ginecologista, faça suas rotinas ginecológicas. Cada vez mais pacientes chegam para mim muito cedo com diagnósticos muito severos de câncer de mama, de cânceres ginecológicos, por exemplo. E aí, nesse contexto, a gente tem que traçar uma jornada de ensino, aprendizagem, métodos para a gente cuidar de um contexto que já está ali instalado, que é um contexto de doença, por exemplo. Então, antes disso, talvez a gente possa falar de prevenção, né? Isso. Como prevenir? E tem outras coisas, né? Que a gente olha e fala sempre sobre... Quando a gente fala de saúde sexual, a gente tá falando de saúde, né? Sim. E a gente vai atrás de doença. Exatamente. Então, se a gente tivesse a oportunidade de conversar sem os tabus sobre a saúde sexual, como modular a libido, estar próximo do seu corpo, entender o que faz bem para o seu corpo e criar essa conexão com ele antes de criar a conexão com qualquer outra pessoa e fazer com que o prazer perpasse o amor romântico, ou que o amor romântico supra, entre aspas, bem entre aspas, entre muitas aspas, o lugar do que era exclusivamente ocupado pela libido e pelo prazer físico. Exato. A gente tá confundindo as coisas e misturando as bolas. E muito, isso é uma produção social, né? Que funciona como uma amarra para as mulheres. Né? Fazer com que elas acreditem nisso. Você falou uma coisa que é muito cara pra mim, que a gente fala muito de doença e pouco de saúde, né? A gente é profissional da saúde, mas cuida muito de doença e promove pouco a saúde. Eu sinto isso. Então, quando a gente vai falar de promoção de saúde dentro da fisiopélvica, a nossa primeira barreira é o tabu. É entender a sociedade que a gente está inserido, que é uma sociedade que não fala sobre corpo, que não fala sobre sexo,
que não educa a população sexualmente. Então, isso é uma preocupação, isso gera muitos problemas, né? Então, o ponto de partida seria esse, um mundo em que a gente diminui os tabus e promove o diálogo, e promove o autoconhecimento, que tira o sexo de um lugar demonizado, Sim. de um lugar sujo, que tira o nosso corpo, a nossa genitália, a menstruação. Até hoje é difícil se falar de menstruação para as adolescentes, para as crianças, e as meninas menstruando cada vez mais cedo. Sim. Então, o gap é gigantesco. E a gente tem que entender que a saúde é um evento biopsicossocial. Sim. E que a saúde sexual faz parte da saúde do corpo como um todo. Aliás, eu ouso dizer que nem só do corpo, Nem só também do faz corpo. parte da saúde psicológica e da saúde social. Então, porque é, de certa forma, a representação de afetos. Com então, certeza. tudo isso é muito emaranhado. A Muito. gente não vive essa realidade de entender a saúde sexual como também um evento de saúde. Exato. Vou te dar um exemplo muito legal. Semana passada, no hospital que eu trabalho num hospital grande aqui em São Paulo, e nós promovemos um evento para pacientes oncológicas, mulheres, em que o evento se chamava Quebrando o Tabu, promovendo um diálogo sobre... que delícia. Uma delícia! Promovendo um diálogo sobre sexualidade da mulher durante o tratamento oncológico. Foi um evento aberto, na plateia só pacientes, e aí nós fizemos um bate-papo com ginecologistas, oncologistas. Eu estava lá representando a fisioterapia pélvica, psicólogos, e aí fizemos um bate-papo com perguntas e respostas sobre sexualidade para essas mulheres, e muitas delas trouxeram seus relatos pessoais. Então a plateia tinha mulheres de 30 anos, 40, 50, 70, 60, um público super diverso. Muitas delas tiveram seus diagnósticos super cedo e se viram ali diante, tiveram a cura ou estão nesse processo de cura, mas se viram ali com uma questão de, por exemplo, uma secura vaginal muito intensa, promovida, que aconteceu por questões hormonais decorrentes secundárias ao tratamento. E aí? O que a gente faz com essas mulheres que estão vivas, querem viver, querem ter relação sexual com prazer e se viram numa situação difícil? Que precisam começar a entender que o sexo está muito para além do que a penetração. Exatamente. Isso foi o meu discurso lá. Eu falei isso. É importante. Salientar. Importante salientar que sexualidade não é ato sexual. Sexualidade não é penetração apenas, né? E aí a gente precisa conversar sobre como explorar esse corpo para além da penetração, para além da genitália, por exemplo, né? Sim. E aí foi muito lindo ouvir essas mulheres, ouvir relatos de mulheres que transaram pela primeira vez depois do tratamento usando uma camiseta e só depois conseguiram tirar. Sim. Então foi um evento lindíssimo em que a gente promoveu muita educação e muito diálogo. Mas foi existem outros acontecendo por aí, mas eu acho que ainda é muito carente dessa parte da educação, de você promover um saber para essas mulheres a respeito do próprio corpo. E esse trabalho é simplesmente maravilhoso. Eu observo isso também na minha realidade. Eu trabalho com pacientes com doenças crônicas, né? Então, eu trabalho com mulheres com doença renal crônica. E a gente observa que, primeiro, a dissociação dela com o corpo. Então, esse relato que você fala sobre se sentir segura, vestida, né? Para depois ir alcançando o próximo passo e encontrando a segurança nesse primeiro para depois ir para o segundo e por aí vai. Isso é um processo que acontece muito frequentemente. Então, assim, são mulheres que têm fístula, que têm múltiplas cicatrizes, que às vezes tem a cicatriz do transplante, que é uma cicatriz grande, que tem múltiplos catéteres, que tem catéter peritoneal, e elas começam a se olhar e não se enxergarem mais. Exatamente. Eu tenho um exemplo muito clássico, que por onde eu for, eu sempre vou dar esse exemplo, que é uma questão que fala muito sobre a autoimagem, né? A gente está num país que
exalta muito a autoimagem, os procedimentos estéticos, a beleza padrão, que é problematicíssima. Nossa. E aí, de repente, uma mulher se vê sem uma mama. Ela se vê com uma cicatriz no abdômen, como você falou, catéter, fístula, e curativo, e dreno. Ostomia. Ostomia, sim. E aí, com uma parceria que a procura para ter sexo. E aí, como essa mulher tá se sentindo? E uma vez, é também muito importante a gente falar que essas mulheres estão na fase mais... Por exemplo, especificamente falando de pacientes oncológicas, elas estão na fase mais ativa, profissionalmente falando, sexualmente, Sim. com seus filhos pequenos, e enfrentando esse diagnóstico. E eu tive uma paciente que vinha sempre para físios muito correndo. Ela tinha 2 filhos pequenos, tem 2 filhos pequenos, e sempre esbaforida, e chegava e fazia. E a gente precisa ter muita paciência com essas mulheres e entender que às vezes nem sempre elas vão fazer os exercícios que eu peço para elas fazerem em casa, por uma questão de rotina e agenda. E na físio a gente tem um recurso que a gente usa, que é um espelho, para a gente se olhar, para a gente colocar em frente da nossa genitália e olhar contração e relaxamento e ver como que essa região se movimenta. E eu propus para essa mulher, vamos se ver? Vamos olhar para o períneo, para a vagina, para ver a contração? E ela nunca queria. Su, não quero me ver, tô com dificuldade de colocar a mão na cicatriz da minha barriga, que tá muito grande, tá com uma sensação estranha, elas falam isso, né? Quando tem uma cicatriz, parece que tá esquisito. Fica formigando, eu não tô sentindo direito. E essa paciente tinha essas dificuldades. E a cada sessão eu propunha para ela, vamos se olhar hoje ou ainda não? Ainda não, Su. Na outra semana nem propunha, na outra semana, e aí, será que a gente consegue se ver a movimentação desse músculo? E aí, semana após semana, chegou um dia que eu propus e ela aceitou. Coloquei o foco com o espelho, ela viu a contração, a vagina fechando, entrando, descendo. E aí tudo aquilo se esclareceu na cabeça dela, né? Foi um processo muito importante. Na semana seguinte, ela era uma mulher que não tinha uma parceria naquele momento. E aí eu lembro que na semana seguinte da fisioterapia, ela chegou muito reluzente. Toda saltitante. Chegou 5 minutos antes. Ai. E aí a gente entrou pra dentro do consultório e ela falou, Su, transei. Yes! E a gente celebrou muito, muito, muito. E foi muito simbólico, na semana seguinte dela ter se visto, ela ter conseguido ter uma relação sexual prazerosa. Sim. E aí a gente conversou muito sobre isso. Foi algo que me marcou muito. De como essa questão da autoimagem impacta absurdamente na qualidade de vida dessas mulheres. E esse assunto, essa pessoa, meu Deus, eu ficaria aqui para sempre. Eu ficaria aqui para sempre. É muito bom trazer informação para quem está do outro lado. Trazer informação de qualidade e com uma pessoa incrível. Muito obrigada por dividir todo esse conhecimento, nos dar essa oportunidade. Com esse convite. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Sim. E agora, se você quiser dar um tchauzinho, dar um recadinho pra galera. Final, com certeza. Primeiramente, eu queria agradecer esse convite lindo, eu fiquei muito feliz. E acho que de tudo que nós conversamos aqui, eu gostaria de resumir e ressaltar que a gente precisa se olhar, se cuidar, abrir mão dos tabus, das vergonhas com o próprio corpo, cuidar do nosso músculo, do assoalho pélvico, entender que perder xixi não é normal, tossir, espirrar, sair uma gota na calcinha, na cueca, não é normal. Ter dor na hora de fazer cocô, aquela pessoa que é muito ressecada, existem uma série de coisas que a gente pode ajudar essas pessoas também. E dor na relação sexual, então nem se fale. Não é normal. Existe uma série de recursos e de terapias para ajudar a melhorar a qualidade de vida em todos esses quesitos. Muito obrigada, Su. Agradeço muito a sua vinda aqui e agradeço também a você que está aí do outro lado e que esteve conosco até agora. Nós, do Elas Sim, agradecemos muito a sua audiência.